Boa tarde àqueles que estão agora online, e se por acaso nos vais rever mais à noite ou de manhã, então é boa tarde, bom dia, boa noite, mas agora, neste instante, é boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma alegria poder fazer parte deste dia tão especial para o Centro Cristão Vida Abundante aqui em Alverca, que são 25 anos que Deus nos tem abençoado, Deus nos tem trazido até aqui. Quero agradecer à pastora Maria José pela oportunidade que me dá de poder, neste dia especial, partilhar a palavra de Deus convosco. Então, sem mais demoras, quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus no Salmo 105. E eu quero partilhar ou falar acerca de sonhos e processos. Salmo 105, versículo 16, e eu vou ler na versão O Livro. Fez vir um período de fome à terra de Canaã, privando-a de pão. Deixou que José fosse vendido como escravo para o Egito. Os egípcios amarraram-lhe os pés com correntes, puseram-lhe a ferros. Isto durou até o momento em que a palavra do Senhor provou que ele tinha razão. Então o rei mesmo o mandou chamar e soltou-o. Fê-lo responsável por toda a sua casa e pô-lo como ministro da nação. Podia, como entendesse, exercer a sua autoridade sobre os grandes senhores do reino e até instruir os seus próprios anciãos. Eu confesso-vos que eu sou apaixonado, entre aspas, por este personagem da Bíblia, José. Nestes últimos anos, talvez tenha sido o personagem que eu mais tenho lido, meditado, me identificado. E é sobre a vida dele que eu quero partilhar algo com cada um de vocês nesta tarde. E vamos orar primeiro. Também, Pai, nesta tarde te dou graças por tudo aquilo que tens feito nas nossas vidas, Senhor. Pai, eu me coloco diante de Ti e eu te peço, Senhor, que no abrir da minha boca sejas Tu a me dirigir neste dia, em nome de Jesus. Oramos para que o Teu Espírito fale aos nossos corações, seja um tempo de edificação, seja um tempo de revelação, seja um tempo de ministração às nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, e ajuda-nos a viver à altura da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 105 está a falar sobre a vida de José. Resume a vida de José nestes poucos versículos que nós lemos. Quando pensas em José, quando falamos em José, qual é a primeira palavra que vem ao teu coração ou que vem à tua mente? Eu quando penso em José, vem logo o sonhador. Alguém que Deus lhe deu um sonho e alguém que Deus usou tremendamente. Mas hoje eu não quero me concentrar no sonho de José, mas no processo. E no processo porquê? Porque por trás de cada sonho existe um processo. Na verdade, não existe sonhos ou realização dos sonhos a não ser que o processo ele seja realizado na nossa vida. E provavelmente tu também tens sonhos. Provavelmente tu tens propósitos. Deus tem propósitos para a tua vida. E aqui a questão é, quando eu olho para a palavra de Deus, o primeiro pensamento que eu quero trazer aos irmãos é que o sonho é de graça. O sonho que Deus deu a José foi de graça, mas de facto o processo que José teve que viver para a concretização desse sonho, ou para chegar a esse sonho, de facto aí é outra coisa e já não foi de graça. Outra coisa que eu acho interessante é que Deus dá sonhos, mas Deus não mostra o processo. Quando eu olho para a vida de José, de facto Deus
lhe deu um sonho. Gênesis capítulo 37, Deus lhe falou o sonho, mas Deus não lhe disse nada acerca do processo. Deus não lhe disse nada acerca da rejeição dos irmãos. Deus não lhe disse nada acerca de ir como escravo para o Egito. Deus não lhe falou nada sobre a prisão. Deus não lhe disse nada acerca do que iria acontecer. Apenas colocou um sonho, como que Deus estava-lhe a dizer assim: olha, é isto que eu quero para a tua vida, este é o meu propósito para ti, mas não lhe falou nada do processo. E eu pus-me a pensar, por que razão? Bem, provavelmente se Deus tivesse falado no processo, José teria dito assim: bem, o sonho eu gosto, uau, fantástico, mas o processo não. E provavelmente José tinha nem sequer começado, ele tinha desistido, como se diz, antes até de começar. Então a minha partilha nesta tarde é baseada na vida de José. Vamos ver alguns princípios básicos que nos podem ajudar a cada um de nós a viver também o nosso processo. Porque tens sonhos, há propósito de Deus para a tua vida, há plano de Deus para a tua vida. Agora temos que aprender a viver os processos, porque sem processo não há concretização de sonho, não há realização de sonho. Então, baseado na vida de José, vamos falar alguns princípios básicos que nos ajudarão a viver o nosso próprio processo, porque isto é outro pensamento interessante, que cada um tem um processo, cada um tem uma caminhada a fazer com Deus. Então, o primeiro princípio está aqui no versículo 16, Salmo 105, verso 16, diz que fiz vir um período de fome à terra de Canaã, privando-a de pão. Então, o primeiro princípio é este: o processo de José começa em Canaã. O sonho de José não começou no palácio, não começou num lugar chamado Canaã. E por que isto é interessante? É que Canaã significa lugar baixo, é o que isso significa no original. Então o processo de todos nós começa em Canaã, porque muitas vezes, antes de nós chegarmos a lugares altos, nós começamos num lugar baixo, e esta é a realidade. Muitos querem chegar a lugares altos, muitos querem chegar ao palácio, mas poucos estão dispostos a servir em lugares baixos. Muitos querem alcançar grandes voos, ser grandemente usados por Deus, não é? Mas poucos estão dispostos a serem fiéis em Canaã. E deixa-me eu dizer-te isto: precisamos de fé para sonhar coisas grandes. Sim, precisamos ter fé, precisamos ter ousadia para sonhar grande. Deus é um Deus grande, e aquilo que Ele tem planeado para ti e para mim é algo grandioso. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos de humildade para ser fiéis nas coisas pequenas. E às vezes há pessoas: não, eu não tenho tempo para essas coisas. Não, a minha chamada é mesmo lá, os holofotes. Não. Olha, deixa-me dizer-te isto também. Se és demasiado, se pensas que és grande demais para ser fiel em coisas pequenas, provavelmente és pequeno demais para coisas grandes. Porque de facto tu queres coisas grandes, aprenda a servir nas coisas pequenas. Se queremos liderar, aprenda a obedecer. Se queremos falar e ser uma voz, aprenda a ouvir. Nós temos que começar em Canaã, ser fiéis em Canaã, porque Canaã é um lugar de preparação. Canaã não é o nosso destino, mas é o nosso começo, é o nosso lugar de preparação. É ali que começamos a aprender a ser fiéis nas coisas pequenas. Segundo, continuando a ler o versículo 17, Salmo 105, eu vou voltar a ler: deixou que José fosse vendido como escravo para o Egito, e os egípcios amarraram-lhe os pés com correntes, puseram-lhe ferros, e isto durou até ao momento em que a palavra do Senhor provou que ele tinha razão. Outra tradução diz: a palavra do Senhor o provou. Então,
o segundo princípio que eu quero transmitir neste dia é: o processo não mudou o sonho de José, o processo mudou José. Ouça, o processo não está desenhado para mudar os nossos sonhos. O processo está desenhado para nos mudar a nós. Deus permite o processo para nos transformar. Porque o processo nunca vai nos deixar na mesma. E quando eu penso, por exemplo, em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou eu vou voltar a ler, mas na versão o livro, e sabemos que tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem. Irmãos, bem não significa bem-estar, não significa que tudo vai acontecer como eu quero, não significa que tudo vai sair como eu desejo, não, mas Deus é perito a extrair de todas as coisas que nos acontecem o bem, neste sentido, o útil, o benéfico, aquilo que nos vai ajudar a crescer. E esta promessa não é para todos, porque se continuarmos a ler, diz assim: nós que amamos a Deus e fomos chamados de acordo com os seus planos. Sim, aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm o Senhor como o Senhor das suas vidas, todas as dificuldades, todas as coisas boas, coisas más, tudo contribui para o nosso crescimento. Porque quando as coisas acontecem, nós buscamos a Deus, nós nos colocamos nas mãos de Deus e Ele vai trabalhar em nós. E vai trabalhar em nós para fazer o quê? A resposta está no versículo 29, não é? Desde o princípio de tudo, Deus conheceu os seus e decidiu escolhê-los para se tornarem semelhantes ao seu filho, a fim de que este fosse o primeiro entre muitos irmãos. Decidiu escolher para quê? Para que se tornarem semelhantes ao seu filho. Deus tem um propósito, nos tornar semelhantes a Jesus, o caráter de Cristo em nós. Então, mais importante do que o teu sonho, mais importante que o nosso sonho, mais importante é naquilo em que tu te estás a converter no caminho ou na caminhada em direção ao teu sonho. Sim, aquilo que tu te estás a converter, isso é muito importante. Muita gente nesta geração, eles querem dinheiro, querem fama, querem êxito, mas não querem caráter. Eu ouvi isto: não há nada mais perigoso do que uma pessoa com êxito, com dinheiro e com fama, sem caráter. Então o sonho nos leva ao palácio, mas é o caráter que nos ajuda a permanecer no palácio, porque nós vamos compreender que o propósito que Deus tinha para José ia para além dele, ia para além de o glorificar ou de ele se sentir orgulhoso ou vaidoso. Não, Deus queria usá-lo para que ele fosse um canal de bênção para as pessoas à sua volta, e é isso que Deus quer fazer na tua vida. Então o processo existe para quê? Para formar o caráter de Cristo em nós. E às vezes a pessoa diz: pastor não sabe o que, eu não aguento mais. Sabes uma coisa? Eu já vivi coisas que também eu pensava que não aguentava. Também eu pensava que é impossível. Porque é que Deus permitiu isto e aquilo? Sabes o que é que eu tenho aprendido ao longo da vida? Que o processo de Deus nunca nos vai levar a lugares onde a sua graça não nos possa sustentar. Isto é maravilhoso. Deus nunca nos vai levar por caminhos onde a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor, em si, é que nos vão sustentar. E quando olhamos para José esteve no poço, José foi escravo, José esteve na prisão, mas em todos esses estágios e fases na vida, a Bíblia é clara, diz que Deus esteve com José e Deus vai estar contigo. Ele diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Sem processos, um grão de areia não poderia se tornar numa pedra preciosa. Sem processos, um pedaço de carvão não poderia se tornar um diamante. Sem processos, uma lagarta não podia se transformar numa borboleta. Sem processos,
processos, um menino nunca poderia se transformar num gigante. Sem processos, um soldado nunca poderia se transformar num general. E sem o processo de Deus na tua vida, tu nunca vais viver o melhor que Deus tem para a tua vida. Essa é a verdade. O processo de Deus não muda o sonho, muda-nos a nós, vai extrair de nós o melhor que Deus já colocou em ti e em mim. Ou seja, o processo de Deus vai tirar cá para fora, vai sacar, e desculpa esta expressão, sacar dentro de ti o melhor que há em ti, e que este ano de 2020 tu possas ser a tua melhor versão. E se nós compreendemos que o processo, ele não muda o sonho, não foi designado para mudar o sonho, mas ele acontece para nos mudar a nós. Terceiro, o processo não tornou a vida de José mais fácil, mas o processo o tornou mais forte. Eu vou repetir. Terceiro princípio. O processo não tornou a vida de José mais fácil, mas tornou José muito mais forte. Ouça, José tem sonhos dados por Deus, não foi sonhos deles mesmo. Deus deu um sonho a José quando ele tinha 17 anos de idade. E sabes uma coisa? O primeiro passo em direção a esse sonho foi dado aos 30. O que é que aconteceu nesse entretanto? Mas nesse entretanto os irmãos colocaram num poço. Planeavam matá-lo, mas depois decidiram não matá-lo e vendê-lo. Nesse entretanto, José vai parar ao Egito, uma terra que não é dele, e vai ser escravo na casa de Potifar. Nesse entretanto, injustamente, levantam-se falsas calúnias sobre ele e ele vai parar à prisão. Ou seja, esse foi o entretanto entre o sonho e a concretização desse sonho. Agora, quando eu olho para a vida de José, eu fico apaixonado. Por quê? Porque apesar da dor, apesar da traição dos irmãos, apesar da escravidão, apesar da prisão, José nunca desistiu. José nunca atirou a toalha ao chão. Eu trouxe uma toalha para exemplificar isso. José nunca pegou na toalha e disse: pronto, eu não vou mais, eu estou cansado, Deus não me ouve, Deus não me ama, se calhar aquele sonho é de mim, se calhar eu, sei lá, não foi Deus que me falou, etc. E nós podemos ser esse tipo de pessoa que atira a toalha ao chão, mas nós podemos ser o segundo tipo de pessoa que, quando confrontado com a adversidade, quando pressionado com as dificuldades da vida, quando cansado, quando esgotado, pode pegar na toalha, limpar o suor, enxugar as lágrimas e declarar que vamos caminhar em frente, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu creio, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então que não sejamos das pessoas que atiram a toalha ao chão. Não, deixa-me dizer o seguinte: não desistas, não deites a toalha ao chão, mas persevera, permanece fiel, continua a caminhar. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Oh, não desfaleças, não desistas. O processo, escuta isto, não vai fazer a tua vida mais fácil, mas tu vais te tornar mais forte, porque Deus está neste plano, Deus tem esta visão, nos fortalecer e nos preparar para aquilo que é o seu propósito, a sua vontade, para cumprirmos aquilo que a sua missão para nós, aqui nesta terra. Então o processo não te vai enfraquecer, vai te fortalecer, vai te tornar melhor, não vai te tornar a tua vida mais fácil, mas tu vais ficar mais forte, a tua fé vai ficar mais forte, a tua intimidade com Deus vai ficar mais forte, a tua identidade em Cristo vai ficar mais forte, os princípios da palavra de Deus em ti vão ficar mais fortes, tu vais ficar mais forte. Para quê? Para cumprir o plano de Deus. E aí leio o versículo 20, Salmo 105. Então o rei mesmo mandou chamar e o soltou, fê-lo responsável por toda a sua casa e pô-lo como ministro da nação. Podia, como entendesse, exercer a sua autoridade sobre os grandes senhores do reino, até instruir os seus
próprios anciões. Oh, Deus preparou este homem, Deus forjou este homem, porque o plano que Deus tinha para ele era maior do que ele mesmo. O plano de Deus para ele não era preparar um homem que se envaidecesse, eu agora vou ser grande, eu vou ser isto. Talvez em Gênesis 37 ele pensasse dessa forma, mas o processo transformou, o processo formou, o processo fez dele um homem segundo o coração de Deus. E quando ele chega ao palácio, ele cumpre o propósito, e o propósito de Deus era ser bênção para a vida dele, para a vida dos outros. O propósito de Deus para a vida dele não é só proteger a família dele próprio da fome, mas proteger toda uma nação da fome. O propósito de Deus para nós vai para além de nós, vai para além dos nossos sonhos, vai para além. Quando nós temos um sonho, pensamos em algumas coisas apenas para nós, mas quando nós somos trabalhados, percebemos o propósito de Deus é servirmos, o propósito de Deus é doarmos, o propósito de Deus não tem a ver com vaidade para nós, mas sermos servos nas mãos dele para servir o próximo. E é isso que Deus quer fazer de ti e de mim. Transformou este homem de tal maneira que quando no primeiro encontro, depois de anos que ele tem com os irmãos estão cheios de medo, os irmãos estão aí todos, e agora ele vai nos fazer a folha, desculpe a expressão, e agora nós vendemos, nós estragamos a vida dele, e agora ele manda, ele é o Senhor disto tudo, abaixo do faraó, ele é o primeiro-ministro, ele põe e dispõe, a palavra dele é uma ordem. Mas quando o José fala com os irmãos, diz: olha, não temam. Não, provavelmente se isto tivesse acontecido há 15 anos atrás, eu chegasse ao Egito e fosse para o lugar onde eu estou hoje, provavelmente vocês estavam tramados comigo. Provavelmente eu ia dizer assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Vocês semearam, agora vão colher. Mas não foi nada disso, porque agora José, ele está transformado, o caráter de Cristo está em José. E José disse: olha, hoje compreendo, não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me traíram. Sim, vocês fizeram isso tudo, mas foi Deus que me trouxe adiante de vós para salvar a vossa vida, e contou-lhes do plano da fome, dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de fome, e eles dizem: olha, foi Deus. Irmãos, só depois de termos vivido o processo de Deus nas nossas vidas é que nós somos capazes de dizer àquelas pessoas que nos traíram, que nos magoaram: olha, foi Deus que teve todo este processo e me trouxe até aqui, para que eu hoje seja bênção de Deus para a vossa vida. Então não temam. Foi isso que ele disse, porque o processo não torna a nossa vida mais fácil, mas torna-nos mais fortes. Tu vais ficar mais forte. Por último, eu vou convidar a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 41. Vamos lá abrir, vamos lá. Gênesis 41. Versos 51 e 52, e eu vou voltar a ler na versão O Livro. José chamou ao mais velho Manassés, querendo dizer com isto que Deus o tinha feito esquecer todas as angústias do passado, assim como a tristeza da perda da família. Verso 52, ao segundo chamou Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra em que fui escravo. Irmãos, para o povo judeu era muito importante, ainda hoje, a atribuição de nomes. Eles não vão ao Google ver qual é o nome que está na moda, vamos dar ao nosso filho. Não, porque os nomes, eles determinam o destino. Então o nome determinava o destino dos seus filhos. Era assim que eles acreditaram, fala profeticamente a respeito da criança. Então os nomes na Bíblia são importantes e as ordens deles também são. E o primeiro filho, ele deu este nome, Manassés, que ele diz: porque Deus me fez esquecer todas as angústias do passado, assim como as tristezas da perda da família. E o segundo deu o nome de Efraim. Deus me fez prosperar na terra em que fui escravo. Ouça, todos nós queremos prosperar, sim ou não? Claro, todos nós queremos avançar, claro, todos nós queremos chegar ao palácio, claro, todos nós queremos concretizar o nosso sonho, o sonho de Deus para a nossa vida, claro, mas antes de vir o Manassés, nós temos que ter um Efraim.
Se tu não conseguires perdoar, tu nunca vais prosperar. Se tu não conseguires esquecer o quê? Até os erros, os fracassos, as quedas, dificilmente tu vais prosperar. Qual é o problema de muita gente nos dias de hoje? Eles querem seguir em frente, mas a todo o tempo estão a olhar para o passado, a todo o tempo estão a olhar para trás, ou cada vez que tu olhas para trás, tu estás a castigar o teu futuro. Deixa de perguntar ao teu passado onde Deus me queria levar no futuro. Se isto não tivesse acontecido, era tão mal, isto e aquilo. Não, olha para a frente. O teu passado não determina o teu futuro. Não, o teu futuro está nas mãos de Deus. Eu trouxe aqui estas túnicas, porque ao pensar na vida de José, a primeira túnica que José vestiu foi uma túnica dada pelo pai. O seu pai, amava José, era um menino bonito do papá, e deu-lhe uma túnica, diz a Bíblia, de cores. Era uma túnica só dada aos príncipes, à realeza. E José fazia-se passear por aquela túnica e muito bem. Ele tudo estava a correr bem, graças a Deus. Havia bênção, ele teve o sonho, ele vou ser grande, vai acontecer isto, vai acontecer. E ele andava com esta túnica. Mas a certa altura os irmãos ficaram chateados com aquele sonho, ficaram chateados com a atitude de José e planearam matá-lo. E a certa altura fizeram o mesmo. Chegaram ao pé de José, a primeira coisa que fizeram foi tirar a túnica. Tiraram a túnica a José. Eu vou colocar aqui para se ver melhor, está bem? Tiraram a túnica a José, colocaram num poço e ele é vendido como escravo, porque depois eles, em vez de o matar, pensaram, vamos fazer uns trocos, vamos fazer uns dinheiritos, e venderam o irmão para o Egito. E quando ele chega ao Egito, ele é comprado por um general, Potifar, e ele vai para a casa de Potifar como escravo, e agora lhe é vestido uma segunda túnica, a túnica de escravo. José não mais anda com a túnica de cores, essa já ficou para trás, agora anda com uma túnica de escravo, porque é isso que ele é. Agora ele é um escravo. Mas sabes uma coisa? Na casa de Potifar, Gênesis 39:2, diz a palavra de Deus que o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Ou seja, Deus o abençoou, independentemente de ele já não ter a túnica de cores, independentemente de já não estar naquela fase onde o pai tinha o abençoado. Não, ele agora está noutra fase de escravidão. Ele é escravo, mas Deus o abençoou. E sabes o que é que eu quero te dizer nesta tarde? Não importa qual é a tua estação, não importa onde tu trabalhas, não importa onde tu estudas, com a túnica que tens hoje, Deus te vai fazer prosperar. Tu não precisas da túnica de ontem, tu não precisas do teu passado para Deus te abençoar. Deus tem poder para te fazer prosperar com a túnica de hoje. Porque há muita gente hoje, pastor, se isto não tivesse acontecido, deixa de pôr a tua fé nessas coisas. Parece que aquilo que estamos a dizer é que a túnica ou a fase que vivemos é maior do que Deus. Nada é maior que Deus. No lugar onde estás, escravo ou não escravo, com melhor ou com pior, Deus te pode e vai abençoar. Crê nisso. Agora, todos nós sabemos que à medida que José ia crescendo e Deus o ia abençoando na casa de Potifar, a mulher de Potifar, em vez de olhar para o Criador, olhou para a criatura e queria se deitar com José e andava sempre a planear deitar-se com José. Mas José, houve um dia até que o agarrou, mas José disse, não, eu não vou, eu temo a Deus, eu temo o meu Senhor. E diz que fugiu, mas quando fugiu, aquela mulher lhe agarrou a túnica e diz que literalmente ele saiu dali sem túnica. E agora José lhe foi tirado, roubado a segunda túnica. E ela o acusou falsamente, e ele vai parar à prisão, e na prisão lhe dão
uma outra túnica e ele veste uma terceira túnica, agora uma túnica de preso, não mais escravo, não mais na casa do seu pai, ele agora está preso. E agora preso literalmente é algo muito, muito interessante. Diz que o carcereiro, o responsável pela prisão, diz que colocou os presos na mão de José. Ou seja, Deus abençoou José na prisão. Mais uma vez, não importa onde tu estejas, não importa a túnica que tu estás a vestir hoje, Deus tem poder para abrir portas na tua vida. Coloca isso no teu coração. Nesta tarde, Deus tem poder para abrir portas na tua vida. Há portas que às vezes é o homem que nos abre, porque nós agradamos o homem, mas sempre fizemos alguma coisa que não o agradamos, ele fecha essa porta. Mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Até que houve um dia que o próprio rei mandou chamar este jovem, quem? José. Lhe foi tirada aquela túnica, lhe foi dado um banho, e ele vai à presença do rei, ele interpreta o sonho. E quem é que Deus, através do rei, escolhe para executar o plano, né, dos 7 anos de fome, os 7 anos de fartura, etc.? José. Agora lhe foi dada a túnica de, sei lá, primeiro-ministro, governador, número 2 de todo aquele lugar. Agora é uma túnica de liderança. Agora é uma túnica que foi Deus que lhe deu e ninguém pode roubar. E a pergunta que eu faço neste dia é esta: quantos de vocês querem esta túnica? Quantos de nós querem esta túnica? Quantos de nós queremos esta túnica, mas não queremos passar pelo poço? Quantos de nós queremos esta túnica, mas não queremos passar pela casa de Potifar? Quantos de nós queremos esta túnica, mas não queremos passar pela prisão? Irmãos, sem processos não existe a realização do sonho. Sem passar pelo processo, tu nunca vais vestir a túnica ou o plano, viver o plano e o propósito que Deus tem para a tua vida. Se tu não passares, viveres o processo, não abraçares o processo, tão importante como o sonho é abraçar o processo. Agora deixa-me dizer mais uma coisa hoje. Sabe porquê é que muita gente não chega aqui? A concretização do sonho, do plano, do propósito de Deus, porque eles a certa altura estão neste estágio, ou neste estágio, nesta fase, mas a todo o tempo estão a olhar para trás e a lamentar a perda da túnica de cores que o pai lhe tinha dado. Então eles estão aqui, mas estão a olhar para trás, estão a lamentar: ai, roubaram-me, se não fosse aquela pessoa que me roubasse, se não fosse este, se não fosse aquele, se não fosse o que eu perdi, se eu não tivesse perdido, a minha vida seria tão bonita, a minha vida podia ser, pastor. Não, para de fazer isso. Sabes uma coisa? Se tu estás neste estágio, para de olhar para trás, para de olhar para aquilo que perdeste, para de olhar para a túnica de cores, para de olhar para a túnica de escravo, deixa de chorar o que tu perdeste. Sabes o que é que eu aprendi? Sabes o que é que eu aprendi? Que quando Deus nos leva a um estágio, e se eu estou aqui, é com esta túnica que Deus me vai abençoar. E Deus nunca permite que eu perca alguma coisa, ou que nunca permite que alguma coisa me seja roubada, se eu vier a precisar dela. Ou seja, se Deus permitiu que me roubassem, para onde eu vou, eu não vou precisar mais da túnica do passado. Sabes uma coisa? Para onde José ia, ele não precisava mais desta túnica. Para onde ele ia, para o propósito de Deus, para o plano de Deus para a sua vida, ele não precisa desta túnica. Se Deus permitiu que tu perdesses alguma coisa, não chores aquilo que tu perdeste, porque para onde tu vais, tu não vais mais precisar dessa túnica. E sabe porque é que ele não ia precisar desta túnica aqui? Porque aquilo era uma túnica que só os reis, o clero é que usavam. Tinha umas mangas bem largas, ele não conseguia trabalhar com aquela túnica, ele precisava desta túnica. Mas Deus tem um propósito, Deus está no controle de todas as coisas, Ele é aquele que conduz
conduz a nossa vida, e se Ele me trouxe até aqui, eu não vou chorar nem lamentar mais o passado. Ouve isto, há trabalhos que tu perdeste, há amigos que tu perdeste, há relacionamentos que tu perdeste, há, sei lá, um namorado ou namorada que tu perdeste, mas para de lamentar o que tu perdeste, porque se te perdeste é porque não te vai fazer falta, isto não vai fazer parte do teu futuro, porque o teu futuro está nas mãos do nosso Deus. Deus o abençoou aqui, Deus o abençoou aqui, e Deus finalmente disse: agora eu vou-te dar a minha túnica, não mais aquela túnica de cor que tu tanto idealizavas e sonhavas e pensavas que era o melhor, porque o melhor de Deus Ele tem reservado para ti. Mas nós não podemos viver o presente a olhar para o passado. Se te roubaram, deixa lá isso. Pastor, te roubaram, larga isso, segue em frente, caminha em frente. Deus tem mais para ti. No teu passado não está o futuro. Não, deixa de olhar para trás. E quando eu digo deixa de olhar para trás, eu não estou a dizer que nós não aprendemos com o passado. Eu não estou a dizer que nós não podemos aprender. Eu estou a dizer que sempre que olhamos para trás, é para lá que nós vamos caminhar. E se nós queremos caminhar em frente, em direção ao alvo, em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida, então não vamos olhar para trás, vamos olhar para a frente, porque o teu futuro será maior do que o teu passado. E deixa-me eu declarar isto para esta igreja: o futuro desta igreja será maior do que o passado. Os teus melhores anos, os melhores anos desta igreja não estão no passado, eles estão bem lá à frente. Então deixa de lamentar o passado e continua a caminhar em frente, porque Deus tem um processo, e se eu abraçar o processo como eu abraço o sonho, eu vou viver o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Eu não sei o que é que tu estás a viver hoje, eu não sei, provavelmente tu te identificaste com algumas coisas que eu disse neste dia. Então deixa-me dizer isto: primeira coisa, perdoa, larga isso lá para trás. Abre o teu coração e diz: Senhor, ajuda-me, se tu não és capaz, ajuda-me. Clama ao Senhor, clama. O Espírito de Deus está aqui, Ele vai tocar na tua vida, Ele vai sarar o teu coração. Agora não fiques agarrado àquilo que te roubaram, não fiques agarrado: a minha vida podia ser, não pode, porque Deus não depende do que te roubaram, e se Deus permitiu que roubaram, é porque para onde tu vais, tu já não vais precisar mais disso. Há algo novo que Deus tem para a tua vida. E se tu te identificaste com isto que eu falei, coloca a tua mão no peito agora mesmo, que eu quero orar por ti. Senhor, nesta tarde, Senhor, toca na vida destas pessoas, Senhor. Nesta hora, se outros que não estão a ver online, mas que irão ver mais à noite ou no outro dia, Espírito de Deus toca nos seus corações. Senhor, que uma unção nova e fresca possa inundar os seus corações. Fortalece essas vidas em nome de Jesus. Amém. E eu declaro que os melhores dias da vida abundante aqui em Alverca não estão no passado, estão à nossa frente. Estão à nossa frente. Então, igreja, vamos caminhar, vamos continuar de mangas arregaçadas, vamos continuar a cumprir o propósito de Deus para esta cidade, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Deus abençoe. Tchau, tchau.